Olá, meus irmãos, graça e paz, que Deus continue guardando, abençoando a tua vida, no nome do Senhor Jesus. Um dia cheio, cheio da presença dEle, e que a palavra do Senhor possa te revelar o querer, a vontade e aquilo que Deus tem. Por isso que é sempre importante estar lendo toda a palavra, como temos feito. Não dá muitas vezes para pegar, é um risco que às vezes as pessoas correm, de repente pegar um texto isolado e dali criar uma expectativa. E aí é difícil, porque tudo aquilo que Deus fez no período bíblico, tudo aquilo que Deus agiu, sempre a gente precisa pensar que existe um contexto. E qual é o contexto daquilo, para que de repente não venhamos criar falsa expectativa. E sei que isso não vai acontecer com os irmãos, porque nós temos aí sistematicamente lido a Bíblia, pegado cada capítulo e tentado analisar com carinho, buscando de Deus a sua palavra. Ontem a Beca terminou aí 1 Reis, falando de algo que é extremamente importante, tão importante que hoje nós começamos em 2 Reis e continua falando do mesmo assunto, de consultar ao Senhor. Nós que estamos em Cristo, nós que somos filhos do Senhor, nós não podemos fazer mais nada por nossa conta, simplesmente porque eu quero. Precisamos consultar ao Senhor, pedir ao Senhor. Então, a Rebeca falou ontem no capítulo 22 sobre isso, sobre consultar ao Senhor. Quando nós chegamos no capítulo 1 de 2 Reis, nós vamos ver que Acabe morre, então quem assume o reinado é Acasias. Acasias assume o reinado e ele cai da escada, ele sofre ali um acidente, uma situação como ele ali, e ele, pelo que o texto nos demonstra parecer, que foi algo um pouco sério. Foi algo realmente de uma situação um pouquinho complicada. E Acasias não queria morrer. Ele fala assim, olha, vai lá consultar. Vai consultar e ver como ficará o restante dos meus dias. Só que ele manda consultar na fonte errada. Acasias manda consultar a Baal-zebub, deus de Egron. Poxa, de tudo aquilo, toda a história que já existe, de tudo aquilo que Deus já fez, tudo aquilo que Deus havia manifestado, por que tentar buscar solução em outro Deus? Por que tentar buscar solução em outra coisa que não venha a ser Deus? Que erro, irmãos, que situação, que coisa difícil. Então, os homens, os seus servos lá, os seus empregados vão então para consultar. Só que no meio do caminho eles encontram com quem? Com Elias, porque o Senhor havia mandado encontrá-lo. Falou, vai lá e manda ele dizer ao rei, não existe Deus em Israel? Não existe Deus em Israel para você mandar consultar outro Deus? E diz, olha, você não vai se levantar dessa cama. Percebe primeiro a atitude de Acasias de esquecer quem é o Senhor, de esquecer de tudo aquilo que o Senhor fez e buscar situações, e buscar soluções, buscar realmente a solução do seu problema em outra fonte. E precisamos estar muito seguros quem é a nossa fonte, aonde é o que nós buscamos. Vivemos hoje um tempo onde muitas palavras surgem, muitos versículos compartilhados. Eu acho muito importante fazer tudo isso, mas o que realmente o Senhor está falando aos nossos corações? Porque muitas vezes a palavra do Senhor vem de uma forma individualizada. Deus fala comigo, Deus fala com cada irmão, mas é a mesma fonte. É a mesma fonte. Temos que tomar cuidado para isso, para não estarmos buscando, consultando a fonte errada. Precisamos consultar, como a Rebeca disse, isso é uma verdade, isso é muito importante para não cairmos nos erros, mas precisamos consultar a fonte certa. Acasias, em primeiro lugar, não consulta a fonte certa, e isso traz uma sentença sobre ele, e ele se rebela de tal forma que ele manda o seu exército buscar Elias. Fala, vai lá e busca e traz, com uma ideia realmente de uma vingança, que ele mude as situações, e Acasias não estava nem sequer se importando com a vida dos seus servos, porque vai o primeiro, ali, o seu comandante com mais 51 homens, e eles são fulminados, mortos, e mesmo isso não sensibiliza o coração de Acasias. Ele manda uma segunda tropa, que acontece a mesma coisa, ainda não sensibilizou o coração de Acasias. Aí ele manda uma terceira tropa. Só que a terceira tropa, o seu comandante, realmente entende que tudo o que estava acontecendo. Ele é sensível a tudo o que estava acontecendo e se prostra diante do profeta e pede misericórdia, onde o anjo do Senhor manda então Elias acompanhar o exército e se apresentar ao rei Acasias. E ali, o restante do texto diz que Acasias realmente morre daquela situação. Por quê? Porque consultou a fonte errada.
E quando nós consultamos a fonte errada, nós temos uma dificuldade de sensibilização. Se realmente nós não estamos no centro da vontade do Senhor, nós começamos quando consultamos, quando buscamos na fonte errada, percebemos que vem uma sequência de situações erradas. Não é simplesmente uma questão. Então, nós precisamos muito, irmãos, consultar a fonte certa. Consultar o Senhor, consultar como nós ministramos os 2 últimos domingos, a palavra do Senhor, aquilo que Deus tem para as nossas vidas, para que não venhamos a correr o risco de nos tornarmos insensíveis, de não correr o risco de não nos importar com os outros. O que importa é simplesmente o meu problema. Que Deus abençoe, uma excelente semana, cheio da graça e da presença do Senhor. Beijo no coração.